segurança defensiva. Então o Silvinho mexe em algumas peças. O primeiro tempo do Corinthians foi muito bom, na minha opinião. Foi um time que criou pelo lado direito, o Mosquito com muita velocidade, e o Corinthians não deu nenhuma chance pro América, né? O América no primeiro tempo não teve nenhum chute a gol, nenhuma chance criada. No segundo tempo o Lisca faz algumas mudanças, o Corinthians recua um pouquinho mais, aí já tem aquela necessidade de resultado, né? Então o tempo vai passando, o resultado já tá feito, então você começa a recuar um pouquinho e dar mais chances pro adversário. E aí o Corinthians contou com uma boa atuação do Cássio, né? O Cássio no finalzinho do jogo fez 2 defesas importantes. Eu acho que é um resultado que traz confiança pro time. Alguns jogadores ainda foram abaixo. O Luan teve uma atuação abaixo do esperado. O Arauz também não teve uma boa atuação. O Corinthians ofensivamente dependeu muito de Fagner e Mosquito. E defensivamente atuou muito bem. Então é um caminho, né? Eu acho que o Silvinho está tentando encontrar um caminho de trás para frente. Então eu dou segurança defensiva para que o Corinthians aos poucos ofensivamente também possa produzir mais 3 pontos importantes. Mas, Zupac, esse encontro defensivo não acontece também porque o adversário era muito fraco? Então, Bruno, também, ajuda, né? Mas você tem que... Zupac, desculpa, Zupac, perdão. Não, que isso, Fábio. Eu acho que também, eu acho que não dá para dissociar. Mas o Corinthians, o Atlético Goianiense, não é um primor ofensivo. O Atlético Goianiense não é o Manchester City. É um time que tem uma vocação ofensiva maior do que o América, mas não é uma grande potência. E o Corinthians não conseguiu marcar. Acho que assim, nos 2 primeiros jogos contra o Atlético, o Silvinho tentou fazer muito aquilo que ele acredita. E aí ele está percebendo, jogo a jogo, que ele vai ter que achar o equilíbrio entre aquilo que ele realmente acredita e aquilo que o elenco do Corinthians hoje é capaz de entregar. E quando a gente espalha os jogadores do Corinthians e olha para as peças de elenco, o Corinthians tem hoje jogadores mais confiáveis defensivamente ou ofensivamente? Me parece claro que é defensivamente. Não é um primor de elenco, mas os jogadores de valência defensiva se mostram mais regulares. Ora, se esse é o padrão do elenco do Corinthians, o time tem que ter mais jogador defensivo do que ofensivo. E aí, o Fábio foi muito bem quando ele falou. O Silvinho foi inteligentíssimo quando ele mexe na lateral esquerda. Para mim, essa foi uma mudança assim, primordial para o jogo do Corinthians. Porque ou o Corinthians joga no 4-4-2 com o Fábio Santos, uma linha de 4 com o Fábio Santos, ou joga com uma linha de 3 com o Piton como ala. O que não dá para fazer nesse momento é jogar com uma linha de 4 com o Piton de lateral, porque você vai expor o Corinthians, é só olhar, e aí nada contra o Piton, mas ele está desenvolvendo, e vai desenvolver, ótimo que ele vai ter um cara como o Silvinho para trabalhá-lo, inclusive. Os 3 gols que o Corinthians sofreu contra o Atlético foram justamente nesse setor, e hoje contra o América, embora o América não seja um primor do ponto de vista ofensivo, mas quem joga ali, quem bateria com o lateral esquerdo é o Ademir, e o Ademir é um jogador muito chato de ser marcado, um jogador muito habilidoso, e se ali estivesse o Lucas Piton, o Corinthians poderia ter problemas, né? Então o Silvinho foi muito inteligente quando ele bota o Fábio para segurar a linha de 4, para dar liberdade para o Fagner, quando ele bota o Mosquito aberto pela direita, não de falso 9, para forçar esse jogo pela direita, e na esquerda, à frente do Fábio Santos, estava o Arauz, que é o meio-campista, que vinha muitas vezes para o centro. Então foi um lado esquerdo que se posicionou bem, e o lado direito que se tornou o lado da profundidade do Corinthians. Então o Silvinho conseguiu trazer um equilíbrio maior para o time. E aí, aos poucos, os resultados vindo através de equilíbrio, ele vai ganhando confiança para tentar fazer o que ele acredita, né? Porque naquele primeiro momento não deu certo. Um jogador que eu queria destacar hoje, e eu concordo com o Fábio, o Luan caiu, hein? O Luan caiu de rendimento de novo, depois de uma boa sequência. Mas um cara que não vinha jogando Mas o bem. Zupac, tudo isso aí, a gente já não sabia de tudo isso? Não foi um erro do Silvinho nos 2 primeiros jogos ter desmontado isso? Eu não desmontaria. Eu começaria com um time um pouco mais conservador. Mas ele pegou também como base, porque assim, entre o Mancini e o Silvinho, tiveram os 2 jogos que o Fernando Lázaro comandou, que foram jogos muito tranquilos, né, contra os times fracos da Copa Sul-Americana, onde ele voltou para a linha de 4. Né? Então o Silvinho meio que tentou continuar aquilo que o Fernando fez. Mas eu acho que foi um erro, sim. E só para fechar, um cara que hoje eu acho que jogou bem e que se voltar a jogar bem é um cara que acrescenta ao meio-campo do Corinthians, é o Cantilho. O Cantilho é um cara que tecnicamente é melhor que os outros meio-campistas, mas falta muita intensidade de jogo para ele. Hoje eu gostei. O Cantilho teve um bom jogo, foi um dos bons nomes de um Corinthians que jogou um bom primeiro tempo. De terceiro volante... De terceiro volante ajuda, né? Mas o terceiro segundo tempo volante do é Corinthians mole. foi preocupante. Terceiro volante é mole, Terceiro volante é mole. Bota o garoto ali para correr, aquela correria, aquela marcação, o Gabriel fazendo a marcação em cima. O Gabriel é o único volante que tem pegada no time do Corinthians. Sim. Né? O único volante que tem pegada.
no time porque os outros volantes, eles têm até boa vontade, mas eles não têm pegada. O Xavier tem, né, Pascoal? É claro que você vai dizer, o Xavier tem. Mas assim, pegar, chegar e saber, conhecer a posição, só tem um. É o Gabriel. Esse conhece a posição, sabe jogar nessa posição e sabe dar sequência para a jogada. Então, como ele tem 2 jogadores do lado, aí você vê o Cantígio, pega uma bola, enxerga uma virada, aí é com ele mesmo, hein, gente? Sim. Aí o Cantígio é legal. Acho que também, para mim, o Vital é titular do time do Corinthians, né? O Arauz ainda... De quem? Para mim, o Arauz ainda não mostrou porque é titular. E o Luan, todo mundo fala, hoje o Luan vai, hoje é o Luan, hoje vai jogar. Olha, é o jogo pro Luan. Eu nunca vejo. Então, aí é a pergunta que eu vou fazer para vocês. O Fábio pode ser o primeiro a responder. A gente já falou aqui, ó, quando tem a lateral assim, linha de 4, aí é o Fábio Santos. Aí o Fagner libera tal. Aí a posição do Mosquito é fazendo fumaça ali pelo lado direito. Aí a posição do Gabriel é essa. Aí a posição do Cantilho é outra. E a do Luan, qual que é? Por que ninguém consegue encaixar o Luan, Fábio? O Luan não consegue engrenar no Corinthians, né, Bruno? Ele teve em alguns momentos boas atuações, só que as atuações regulares e baixas foram maiores, né? Ele já foi experimentado, colocado em posições diferentes, em funções diferentes, para ver se conseguiria render aquilo que é esperado e as coisas não funcionam. Mas eu acho que o Silvinho vai pensar nisso também.